filho não gosta de correr? Ele evita pular? Ele gosta de ficar brincando parado enquanto outras crianças brincam em movimento? Muita gente chama isso de preguiça e quase nunca isso é preguiça. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Criança nasceu para se movimentar e se ela evita o movimento, ela está tentando te dizer alguma coisa. E hoje eu vou te contar o que está por trás disso. Sinal 1. Muitas crianças até querem brincar. Depois de correr, elas ficam muito irritadas, porque elas tropeçam muito, elas caem facilmente e logo elas desistem. Isso porque o corpo não consegue organizar a informação do movimento. O cérebro recebe tudo confuso. Logo, ela evita. E aí ela evita por quê? Porque ela está com esse corpo desorganizado. É uma criança que está com dificuldade nessa habilidade de organizar a si mesmo, de consciência de corpo, por exemplo, de orientação espacial, de controle postural de si mesmo. Então ela vai evitar. Percebam que é uma criança que tropeça com facilidade e não necessariamente ela vai tropeçar em alguma coisa, alguma coisa no ambiente. Ela pode tropeçar nela mesma ou no nada e cair, né? Porque ali também fala que ela cai facilmente. Então ela cai à toa, sem nada aparente ali que poderia ter sido um porquê dela ter caído, né? Então ela não organiza a si mesma. Então por isso que ela fica irritada. E aí o movimento, em vez de ajudar ela, tá desorganizando ela, porque ela tá tropeçando, ela tá caindo à toa, ela tá se batendo em si mesma, em coisas no ambiente. Então é lógico pensar que isso faz com que a criança fique irritada, porque toda vez que eu vou fazer isso eu me machuco, acontece alguma coisa, então ela vai evitando, né? Na verdade, isso é de forma inconsciente, que o cérebro dela vai evitando essas coisas. Mas aí é que essa criança precisa ser colocada em movimento. A gente não deve fazer, ela cai toda hora, ela tá sempre machucada, então é melhor ela não correr, é melhor ela não subir, ela não abaixar, não pegar nada para evitar se machucar. Na verdade, não. Quando a gente faz isso, a gente está colocando essa criança mais em risco e, na verdade, ela precisa se movimentar mais. Mas aí a gente também tem que saber como que ela vai se movimentar, como que a gente pode fazer algumas questões, alguns ajustes para ajudar ela a se movimentar de forma que ela não se machuque. Primeira sugestão que eu dou nesse sinal aqui, você tem que procurar em todos os casos, em todos os outros sinais que eu vou falar aqui, tem que ter um profissional da área motora junto com você, porque tem um sinal aí de dificuldade nos processamentos motores dessa criança. Mas em casa, ela pode fazer alguma atividade de levar algo de um lugar para o outro, por exemplo, você pode pegar uma colher, você pode pegar um rolo de papel higiênico, daí ela tem que levar uma coisa de uma ponta a outra, né? Aqui tem uma mesa, do outro lado vai ter outra, e aí ela vai levando daqui para lá. Você pode fazer zigue-zagues com calçados, para ela ir saltando por cima. Tudo isso daí vai movimentar esse corpo. E aí vai ser previsível porque você vai estar mostrando para ela o que ela tem que fazer, o que ela precisa tomar cuidado e você vai estar junto. Então é uma estimulação motora que essa criança precisa nessa questão de corpo, de organizar-se a si mesmo. Sinal 2. O corpo trava em escadas, ela não gosta de balanço, ela não tira os pés do chão, ela não pula. Isso porque o cérebro interpreta o movimento como que inseguro. Logo, para ela, é como se ela quase sempre estivesse caindo. Então, essa criança tem esse entendimento de que ela está quase caindo porque a dificuldade maior dela aqui vai ser onde? Exatamente, no equilíbrio. Ela vai ter muita dificuldade nesse equilíbrio. E aí, a gente vai minimizar, tirar essas coisas para que ela não faça? Não, pelo contrário, nós vamos trazer a estimulação. Como eu já disse no sinal 1, você precisa ter um profissional da área motora junto com você. Mas você também pode ir fazendo algumas coisas. O que a gente faz para estimular o equilíbrio? Tudo que causa desequilíbrio. Tudo que causar desequilíbrio vai ajudar essa criança nessa questão de equilíbrio, de melhorar o equilíbrio de si mesma e vai ajudar nesse sinal, nessa dificuldade em que ela está neste momento. Então você pode usar uma linha que tem no chão da cerâmica, você pode colocar uma corda para ela andar. Essa corda pode estar reta, pode estar curvada, pode ser uma corda circular, ela tem que andar por cima. Você pode usar fita adesiva, você pode usar giz
de quadro, ou então carvão para fazer no chão. Outra coisa que traz equilíbrio, porque a gente tem que pensar que não existe só o equilíbrio dinâmico, que é em movimento, né? Tem três, tem o dinâmico, tem o estático, o dinâmico e o recuperar. Então, o estático, a gente vai trabalhar o equilíbrio estando parado. Então, você pode pegar uma almofada, a criança vai ficar em cima e vai ficar ali se equilibrando com os dois pés. Então, pensa que a almofada é uma base instável. Pode ser outra coisa que seja uma base instável para sua criança. Você pode pedir para ela ficar em cima da almofada com um pé só. Se você quiser, começa primeiro pelo chão. Então, ali no chão, ela vai fazer estátuas de diferentes posições e vai ter que se equilibrar naquela estátua por alguns segundos. E aí sim que a gente vai brincar com a questão de um pé só. Aí ela se equilibra com um pé só, você dando suporte para ela se apoiando em alguma coisa, até que esse suporte saia e ela aprenda a usar o próprio corpo, membros superiores e corpo, para se manter equilibrado. E aí o dinâmico é esse da linha que eu falei. O recuperado é, por exemplo, a criança salta. Então ela vai, corre, corre, corre e salta. Aquela queda ali é o equilíbrio recuperado. Ela tem que se recuperar de um ato que ela fez e se manter equilibrada. Então você pode fazer isso. Coloque, por exemplo, algo baixinho, os calçados um do ladinho do outro, e daí faz primeiro, a criança está aqui, os calçados, ela pula daqui para cá. E ela tem que cair em pé, com bom equilíbrio. Aí sim você vai fazendo. Aí também outra forma, dá para deixar alguma questão visual aqui, por exemplo, um bambolê, uma corda ou um tapete e deixar mais pertinho, mais afastado, porque daí ela tem que ir pulando, né, nesse sentido mais parado. Aí você pode fazer de vir correndo e ir pulando. Se for o caso, você pode segurar a mão da criança. Então vai segurando com a criança e você salta do outro lado junto com ela. Ou esteja do outro lado esperando para segurar a mão dela até que esse equilíbrio dela vá melhorando e você vai tirando essas ajudas. Então a gente tem que parar com essa questão do medo de que, ai, eu protejo, ai, vai cair, ai, vai se machucar. É claro que a gente tem que ser, sim, esperto, porque somos os adultos, estar atentos a isso e vermos essa questão de machucados aí não ser sérios. Mas se a gente protege demais, porque a criança tem muita dificuldade, vai ser pior. Porque quanto menos ela ficar ali diante daquela dificuldade, estimulando, como por exemplo nesse caso o equilíbrio, mais dificuldade ela vai ter. Então nós temos que atacar essa dificuldade trazendo essas atividades que vão dar essa instabilidade que esse corpo precisa para então ter um bom equilíbrio. Sinal 3. Poucos minutos de brincadeira e ela já cansa. Ela pede para parar ou ela já quer colo. Isso porque o corpo dela gasta energia demais para fazer algo simples. O que para outras crianças seria fácil, para ela se esforça demais para então conseguir realizar aquele movimento. E por que exige muito esforço dessa criança e por que essa criança cansa muito rápido? Porque a questão aqui é o tônus muscular. Esse tônus muscular não está forte o suficiente para sustentar essa criança durante a brincadeira. Por isso ela cansa, por isso ela quer parar, por isso ela quer um colo. Então a gente tem que trabalhar tônus. Igual no sinal 2, tônus ele é ativado por meio do desequilíbrio. Então, tudo que eu falei no sinal 2 vale aqui para o sinal 3. E outra coisa também que ativa tônus é carregar coisas pesadas. Então você pode fazer as atividades que eu falei de equilíbrio, tudo que vai causar desequilíbrio vai ativar tônus também, e você pode também fazer atividades que exijam esforço dessa criança. Como, por exemplo, em casa você pode pegar uma bacia ou um balde e colocar coisinhas ali dentro para que fique um pouco pesado, essa criança vai ter que empurrar, ou ela vai ter que levantar esse balde e levar esse balde de um lugar para outro. Também tem essas garrafas aqui ó, de 5 litros que geralmente vem sabão líquido, e aí a gente pode pegar elas, quando terminar de usar, colocar água, ou colocar terra, ou colocar areia e pedir para a criança carregar de um lado para o outro. Então pensa assim, tudo que tem coisinhas pesadas que você pode adaptar, pesado para a criança, seja pesado para ela, difícil para ela carregar de um lado para o outro. Isso também vai estar estimulando o tônus, então a gente vai melhorar essa questão de hipotonia em que a criança está, quer dizer que tem baixo tônus muscular aí, pouca resistência de tônus, então a gente vai melhorar isso, desequilibrando esse corpo e também fazendo brincadeiras, atividades com coisinhas pesadas. Sinal 4. Ela prefere atividades sentada. Desenhar, mexer no celular, montar peças pequenas, ela evita a qualquer custo movimentos corporais. Isso porque
ela prefere previsibilidade. E esses movimentos sentados trazem isso para ela. Já os movimentos corporais, com movimentos ativos para lá e para cá, vai trazer uma instabilidade e ela foge disso. Perceba, não é falta de interesse, muito menos birra, quiçá preguiça. É adaptação desse corpo, porque a criança evita aquilo que o corpo dela não consegue controlar. E aí essa questão de instabilidade, né, que traz por isso que ela prefere então ficar nas brincadeiras sentadas, tem a ver com questões que a gente já falou anteriormente. Tônus, equilíbrio, consciência de corpo, organização corporal, e também tem relação com coordenação motora grossa. Mas a base aqui é o tônus, porque ela prefere coisas mais previsíveis, então fica ali mais sentadinha, e também tem a relação com não dar conta de manter o próprio corpo numa posição em pé, porque há uma força da gravidade sobre nós, então ficar sentado é muito mais fácil, então quanto mais próximo nós estivermos do chão, melhor é. Mas também há a questão de ser previsível, no sentido de que é mais fácil ela controlar as atividades ali sentadinhas. Então tem a ver também com questão de coordenar o próprio corpo, né? Fazer movimentos coordenados no espaço. Então a gente também pode fazer todas as atividades que eu falei em todos os sinais anteriores e pode acrescentar todas as atividades que tem a ver com questão de coordenação motora grossa, que é correr, pular, sentar, subir, descer, rolar, empurrar, puxar, rastejar. Então, tudo que tem a ver com movimento amplo, a gente pode fazer, né? Então, aí a gente pode pensar em brincadeiras que vai correr, em brincadeiras que a criança vai puxar alguma coisa. Então, você pode usar uma corda e amarrar lá no balde ou na bacia e ela vai ter que puxar isso. A gente pode pensar na questão do pular a corda, mas inicialmente na cobrinha. Então, fica balançando a corda assim, ó, próximo ao chão, para um ladinho, e a criança vai ficar pulando de um lado para o outro, para então a gente pensar num pular corda futuramente, porque essa criança aí é uma criança que fica muito sentada, então é claro que agora pular corda ela não vai ser uma frustração grande para ela, né? Brincar com bola, brincar com balão, então pensa tudo no amplo, né? E acrescenta aqui nesse sinal 4 aí como uma estimulação para sua criança. E aqui eu preciso deixar um alerta para os papais. Papais, agora que vocês entenderam isso, por favor, não comecem de repente a exigir que a sua criança faça isso. Então, aquela criança que gosta mais de brincar sentada e de repente você vai exigir que ela faça isso. Não faz isso, esse não é o caminho. Tá? Tem todo um trabalho que nós precisamos fazer com essa criança. Outra coisa, por favor, nunca compare a sua criança com outra criança. Não interessa quem seja, porque comparação só presta para aumentar, para expor uma pessoa e para diminuir a outra pessoa. Então, para que vai servir você diminuir o teu filho quando você faz uma comparação para que ele melhore nessas questões corporais? Não presta para nada. Você vai fazer só que a sua criança deixe de gostar mais ainda do movimento, porque ele já tem uma dificuldade. E ainda você faz isso com ele, ele vai odiar. Essa é a palavra real. Vai ter desprezo, não vai gostar daquilo mais ainda. E outra questão, não coloque pressão para que a sua criança consiga. Aquela criança que anda ou corre e do nada cai, você bota uma pressão. Como assim que você não dá conta de fazer isso? É tão simples não bater em si mesmo e não cair. Não é tão simples, é para você que domina o teu corpo, tem um controle sobre ele, para ela não é. Então isso só vai fazer com que piore, com que traga mais insegurança para esse corpo, em vez de ajudar. Então o caminho seria qual? A primeiríssima coisa que você precisa fazer, levar a tua criança a um profissional da área motora para fazer uma avaliação e verificar qual dessas questões aí que é a real dificuldade dela. Qual é o profissional da área motora? Um profissional de educação física ou um psicomotricista? Ok, e em casa? Keila, você deixou sugestões aqui para eu fazer. Ok, vamos lá. Comece pelo chão. Lembra lá que a gente tem 2 sinais que têm relação com hipotonia, que eu disse que a força da gravidade vem sobre nós, se nós não temos um bom tônus, é muito mais fácil para a gente no chão. Então comece no chão, o chão é mais previsível, é menos instável, então comece por ali as estimulações. Como assim? Por exemplo, uma atividade no chão, rastejar, engatinhar, né? Começa ali no chão, imitar movimentos de animais,
Começa ali no chão e vai relacionando dentro daqueles sinais qual que se encaixa com a sua criança. Segunda questão, comece pelos movimentos mais lentos, não exija do nada que faça movimentos rápidos, precisos. Então vamos começar com coisa mais lenta, devagar, tranquila para essa criança, para a gente gradativamente ir progredindo com ela. Outra questão, comece por atividades que tragam regulação para essa criança. Em geral, são as atividades que trazem pressão corporal. Então, por exemplo, empurrar e puxar são atividades que demandam essa questão de pressão corporal. Rolar também é uma atividade que traz pressão corporal. Rastejar traz pressão corporal. Então, começar por atividades que tragam regulação para a sua criança é um ótimo caminho para então a gente trazer os movimentos maiores que exijam mais dessa criança. E acima de tudo, calma, paciência e muito amor, porque essa criança vai precisar, porque é um processo, não é rápido, não é hoje que você começa e amanhã você já colhe resultado. Não, em uma semana, sim, pode ser que você veja muita diferença. Em um mês, com certeza, porque quanto mais cedo a gente começar na primeira infância, a estimulação precoce, nossa, a gente vai colher muitos, mas tenha paciência, não coloque altas expectativas na sua criança e vai indo conforme ela dá conta. Fez sentido para você? Então deixe seu like no meu vídeo, você me ajuda com que eu produza mais vídeos aqui para auxiliar vocês aí nesse processo de desenvolvimento com a sua criança. O que eu quero que você saia desse vídeo entendendo que quando uma criança evita um movimento, ela não está fugindo dele, ela está se protegendo. E quando esse corpo ganha movimento, ganha controle de si mesmo, ganha segurança, estabilidade, o movimento vai aparecer naturalmente. Agora, me conta aqui nos comentários, o seu filho evita mais correr, pular ou subir? Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!